Quando a maioria pensa em casamentos medievais, os vê como práticos, frios e sem amor, ou como o amor cortês idealizado entre cavaleiros e donzelas em perigo. Como era de fato a vida e o amor no casamento medieval? Vamos voltar no tempo e dar uma olhada. Bem-vindo à loucura medieval. Para honrar e obedecer. Na Europa, a poderosíssima Igreja Católica dominava todos os aspectos da vida medieval, então não é surpreendente que ela se envolvesse no assunto do casamento. Tornou-se um dos 7 sacramentos da Igreja Católica em 1184 no Concílio de Verona. Isso implicava que o casamento era agora visto como um direito pelo qual Deus poderia transmitir sua graça. Muito do que os medievais acreditavam constituir um casamento cristão veio dos ensinamentos de São Paulo. Primeiramente, uma mulher estava sujeita a um homem. Uma vez que um homem e uma mulher se casavam, eles se uniam para sempre. O casamento era a única maneira de ter relações sexuais. E um casal casado, portanto, a Igreja aceitava o casamento, pois a maioria não conseguia permanecer celibatária a vida toda por falta de autocontrole. Em um mundo ideal, a Igreja medieval preferiria que as pessoas não se envolvessem no ato sexual, mas se insistissem em fazê-lo, deveriam pelo menos estar casadas quando o fizessem. Muito tempo foi dedicado ao debate sobre o casamento, com teólogos e clérigos, de bispos a papas, passando incontáveis horas registrando suas ideias religiosas sobre o tema. Todos concordavam que um casamento válido exigia consentimento livre entre duas pessoas, aceitável a partir da puberdade, sem necessidade de permissão de terceiros, inclusive pais. Não era preciso que a cerimônia fosse pública ou que as famílias dos pares concordassem com a união. Ambos eram recomendados pela Igreja e eram considerados desejáveis, mas era o princípio do consentimento mútuo que era exigido. E para os medievais, casar-se era praticamente a coisa feita. Na verdade, apenas cerca de 15% da população europeia era solteira durante a Idade Média. Promessas quebradas. As leis de consanguinidade proibiam o casamento entre parentes de sangue. Para os ricos das classes altas, era comum solicitar ao papado dispensas para casamento entre parentes. As negociações com o Papa não eram o único arranjo que estava sendo debatido. Um acordo financeiro precisava ser firmado antes do noivado. Esperava-se que a família da noiva fornecesse à menina um dote. Isso geralmente consistia em dinheiro, posses e terras, provavelmente passadas de sua mãe, que trouxe essas coisas para o seu casamento. A noiva receberia a renda das terras do futuro marido em troca. A cerimônia de noivado só prosseguiria após um acordo acordado. Algumas das cerimônias ocorriam quando um ou ambos os participantes ainda eram crianças, e com uma pessoa jovem ainda não tendo atingido a idade da razão, o noivado não era realmente vinculativo. Margaret Beaufort, que se tornou mãe de Henrique VII da Inglaterra, foi uma vez prometida a John de la Pole, que era filho de seu guardião, quando ela era muito jovem, em algum momento entre 1 e 3 anos de idade. Porém, o acordo foi rompido para que ela se unisse em matrimônio com Edmund Tudor, meio-irmão do rei Henrique VI, aos 9 anos. Isabela de Hainaut foi prometida a Henrique II de Champagne com 1 ano, mas casou-se com o rei Filipe da França aos 10 anos. De Champagne, com 1 ano, mas casou-se com o rei Filipe da França aos 10 anos. A maioria desses casamentos da elite eram arranjados por pais, irmãos e reis, e eram alianças que trariam algum tipo de cooperação política, e como você pode imaginar, tinham muito pouco a ver com amor. Para mais rico. Em círculos de elite, casar-se apenas por amor era bastante incomum, embora acontecesse e quase sempre causasse um escândalo. Eduardo IV da Inglaterra casou-se em segredo com Elizabeth Woodville em 1464. Ela era uma viúva que já tinha 2 filhos, e embora fosse uma grande beleza, era uma nobre de médio escalão, sem terras nem muito dinheiro. O casamento polêmico gerou vários problemas, ressentimentos e revolta. Após a morte do seu primeiro marido, o rei Henrique V da Inglaterra, a filha do rei francês Charles VI e princesa francesa Catherine de Valois, teve um caso e se casou com o humilde cortesão Owen Tudor. O que torna essa união especial, em retrospectiva,
é o fato de que Owen era o avô do rei Henrique VII, que estabeleceu uma das maiores casas reais da história, a dinastia Tudor. Na Idade Média, mais de 90% da população europeia eram camponeses, e você poderia pensar que, vindo das camadas mais baixas da sociedade, seria possível casar-se por amor e escolher quem quisesse, mas nem sempre era o caso. Ser classificado como servo significava que um senhor tinha poder sobre quem você poderia se casar. Qualquer filho que um servo tivesse era, por implicação, também não livre e tinha que fazer o que seu senhor ordenava. Imagine se a filha de um servo quisesse casar com um homem de outra mansão. Então, como pai dela, deve pagar a multa ao seu senhor e mestre como compensação. Sua filha deixaria suas terras para morar com o marido, conforme a prática comum das mulheres se mudarem para a casa dos maridos. Isso implicava que seu senhor perderia um trabalhador de sua propriedade, exigindo compensação não só pela perda da filha, mas também por qualquer descendente futuro dela. Se um marido falecesse, a viúva deveria escolher um novo cônjuge em meses, para que a terra fosse devidamente cuidada. A viúva tinha 3 semanas para achar um marido adequado, senão, o oficial de justiça escolheria um para ela. Se recusasse a escolha do oficial de justiça, seria multada e possivelmente presa se insistisse em negar. O casamento medieval aparenta ser um negócio caro, até mesmo para as classes mais baixas. Com este anel. Uma cerimônia de casamento nem mesmo precisava ser testemunhada por mais ninguém além do casal envolvido. Nem era necessário a presença de um padre. Uma rápida troca de frases como "eu te aceito como minha" ou "eu me caso com você" bastava para criar um contrato vinculativo. Uma promessa de casamento futuro e uma rápida reviravolta depois de algum tempo consumariam a união, tornando-a irrevogável. Em geral, casar-se na Idade Média era simples. A troca de consentimento também podia ser demonstrada com um presente, normalmente dado por um homem a uma mulher como símbolo de sua intenção matrimonial e aceito por ela de bom grado. Normalmente era um anel, mas poderia ser qualquer coisa. Existiam regras para um casamento válido, principalmente para evitar a procriação irresponsável. Casais que viviam juntos e tinham filhos eram frequentemente levados ao tribunal da igreja e eram obrigados a ficar noivos em público para que da próxima vez que tivessem relações sexuais estivessem casados, querendo ou não. Isso era chamado de sob pena de casamento, usado como punição para quem vivia em pecado e desrespeitava as leis da igreja. Demonstra que palavras e ações eram legalmente vinculantes na Idade Média. Nada precisava ser escrito, e é aí que poderia haver alguma confusão sobre se um casal estava realmente casado ou não, com uma pessoa acreditando que estava e a outra não tanto. Até que a morte nos separe. Essa ausência de registro oficial de casamento causava muita confusão, tanto para camponeses quanto para nobres. No final do século XII, um homem chamado William, que provavelmente veio de Norwich, na Inglaterra, se encontrou em um dilema. Solicitou ao seu bispo John de Oxford que apelasse ao Papa Alexandre III por ele. William disse que vivia com uma mulher e tinha filhos com ela. Ele prometeu casar-se com ela perante testemunhas, mas ainda não o fez. Contudo, William pernoitou na casa do vizinho, dormindo com a filha deste. Quando o pai da menina os pegou no ato, ele os forçou a se casar ali mesmo, por uma troca de palavras. Então, William agora não sabia com qual mulher estava legalmente atrelado. O Papa Alexandre questionou se William prometeu casar com a primeira mulher antes ou após terem tido relações sexuais. Se fosse assim, ele deveria permanecer com ela. Se esse não fosse o caso, então ele deveria ficar com a segunda mulher, mas apenas se ele tivesse consentido em casar-se com ela por livre e espontânea vontade, e não apenas porque estava com medo do pai. Aos 13 anos, em 1340, Joana de Kent, neta do rei Eduardo I da Inglaterra, casou-se secretamente com um cavaleiro. Seu nome era Thomas Holland, membro de sua casa e 2 vezes mais velho que ela. Thomas foi para a Flandres em campanha militar, deixando Joana na Inglaterra. Joana possivelmente considerava seu casamento inválido, já que sua família rapidamente organizou seu matrimônio com o importante conde de Salisbury. Thomas retornou do continente após 8 anos relatando a Eduardo III seu matrimônio secreto com Joana,
apelou ao papado pela devolução de sua esposa e comprovou sua situação. Após 8 anos com Salisbury, o Papa Clemente VI anulou o novo casamento de Joana, ordenando seu retorno para Thomas Holland. Confiar apenas na palavra de uma pessoa e não ter nenhuma prova concreta poderia, é claro, funcionar nos dois sentidos, e as pessoas poderiam mentir e fingir que haviam sido pré-contratadas por outra pessoa para que pudessem sair de um casamento infeliz e voltar para um antigo pretendente. Amar e cuidar. As pessoas podiam se casar onde quisessem, em um pub, em um campo atrás de um monte de feno, e uma vez que o ato sexual ocorresse, era legalmente vinculativo e reconhecido pela igreja. Como provar um casamento após ocorrer? Uma maneira de ter certeza de que tudo era válido era envolver outras pessoas que pudessem testemunhar a troca de votos. Como cristãos, o ideal era casar-se numa igreja com Deus como testemunha. A presença de um clérigo ainda não era necessária, e os votos podiam ser trocados fora, no pórtico da igreja, levando à construção de pórticos mais elaborados nas igrejas, principalmente na Inglaterra. Era sobre um casal se casando perto do que eles acreditavam ser sagrado. Se a família e amigos soubessem do casamento, significaria uma festa com boa comida e diversão embriagada. A comunidade toda ficava fora do quarto ouvindo as relações amorosas barulhentas e as piadas obscenas gritadas. Sim, o amor e o casamento medievais parecem bem confusos. Agradeço por assistir Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se gostar dos vídeos. Até a próxima semana com mais um episódio. Tenha uma ótima semana, saúde!